Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui então iniciar o nosso segundo vídeo do canal, onde a gente vai tratar hoje sobre a questão da ciência e da história. Talvez seja um dos passos mais importantes para a gente conseguir prosseguir nesse assunto da historiografia, é a gente entender o que é então essa ciência da história. E já afirmo desde já, sim, a história é uma ciência sim, tá? Ela passa por métodos rigorosos científicos para que a gente possa chegar num resultado final. A diferença é que esses resultados, principalmente nas ciências humanas, eles normalmente podem ser questionados sim, tá? Eles não necessariamente vão ser verdades absolutas, mas algumas coisas acabam entrando meio que num consenso acadêmico, assim. É meio complicado de falar sobre consenso acadêmico, mas a gente tem que levar em conta que os pesquisadores que estão fazendo esse desenvolvimento científico, eles têm interesse em tentar construir um consenso para que haja uma simpatia maior dentro da academia com relação a assuntos, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é, sim, história é uma ciência, sim, tá? Ela passa por métodos rigorosos de pesquisa. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa, seja um artigo muito simples, ou seja, a sua própria conclusão de curso, você tem alguns métodos que você deve utilizar para chegar no resultado que você objetiva, e isso é muito importante ser tratado. Afinal, muitas das pessoas hoje em dia não enxergam as ciências humanas como ciências. Elas acreditam que as ciências humanas são puro achismo, são questões de opinião. E daí a gente não pode cair nesse assunto, tá? Porque a opinião e a ciência são coisas diferentes. É claro, eu acredito que a ciência ela é formada num primeiro momento, sim, por questão de opinião, de um certo cientista achar alguma coisa e então ir pesquisar sobre isso, tá? Mas isso não é uma regra, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes na verdade, vários cientistas de várias áreas diferentes, eles acabam pesquisando certos assuntos e quando eles chegam no final eles veem que a conclusão que eles achavam que ia ter, na verdade é muito diferente da que eles imaginaram no começo. E essa é a grande graça da ciência. No caso das ciências humanas, por exemplo, no caso da academia, normalmente nós delimitamos mais ou menos o que a gente quer pesquisar e a partir do que a gente quer pesquisar, a gente desenvolve os métodos através das escolas já historiográficas que já existem e algumas novas que estão nascendo agora. Por conta disso, eu entro então agora na segunda parte desse vídeo, que vai ser a parte do método científico. E aqui é muito importante da gente deixar algumas coisas claras. Primeiro, um método científico, ele para existir, ele precisa que haja toda uma base por trás dele que construa esse raciocínio do método científico, tá? O método científico ele tem que ser assim, por si só, ele deveria ser bem imparcial, digamos assim. Mas isso é um assunto que eu vou entrar num outro vídeo mais pra frente com relação à imparcialidade, principalmente na pesquisa acadêmica. E já adianto que isso é inexistente, eu diria. Tá? A imparcialidade ela é uma coisa que foi criada por algum motivo, mas foi criada. Tá? Não existe jornalista imparcial, não existe historiador imparcial, não existe ninguém que trate sobre assuntos nesse ramo, nesse nível imparcial. Tá? O ser humano não é imparcial, o ser humano tem suas próprias opiniões. Porém, de qualquer forma, a questão que eu quero tratar com vocês então do método científico é que para você chegar numa certa conclusão sobre um assunto, você tem que entender como funciona todo o mecanismo científico por trás disso. E isso é muito importante, afinal, a gente vai ter pesquisa científica sendo desenvolvida e essa pesquisa científica, ela tem que delimitar temas, tem que delimitar tempo, tem que delimitar muitas coisas para que ela aconteça. E para ela acontecer da forma correta, o método científico então vem para dizer, você tem que fazer uma pesquisa assim, depois uma pesquisa assim e depois você vai chegar nos seus resultados. As coisas não são baseadas em opinião, tá? Aqui atrás de mim você pode ver, tem vários livros aqui, muitos deles eu usei, por exemplo, na minha pesquisa. Derrubei minha caneta. Na minha pesquisa sobre o meu TCC, e são livros que eles diferem em vários assuntos. Os próprios historiadores que escreveram esses livros, eles diferem em questão de opinião em vários assuntos, porém, quando se entra no campo da ciência historiográfica, eles não podem carregar de opinião a pesquisa deles, tá? Com relação a isso, então, o que eu preciso que você entenda do rigor científico é esse. Ele busca sempre esse ideal, esse mundo ideal, onde a ciência ela deve ser tratada de uma forma simples, objetiva e que chegue no resultado
que não necessariamente vai ser o esperado, mas que chegue num resultado importante para que essa pesquisa seja desenvolvida, certo? E então a gente vai passar para a próxima parte desse vídeo, que vai ser a última parte, na verdade, que eu vou falar sobre a questão do questionamento, tá? Toda ciência, desde o começo do curso da história, toda ciência, não só a humana, a exata também, ela passa pela fase do questionamento. Tá? O questionamento, então, ela entra no seguinte contexto. Por que as coisas são desse jeito? Por que as coisas não são do outro jeito? Quem disse isso? Quem disse aquilo? Por que desse jeito? Essas perguntas, quando isso aconteceu? Todas essas perguntas são as que norteiam e baseiam uma pesquisa científica, tá? A ciência por si só, ela é um conglomerado de dúvidas, certo? Os lados dogmáticos dos estudos, onde você vai ter muitos estudos religiosos, por exemplo, são estudos dogmáticos, onde eles têm um livro base, por exemplo, um livro religioso ali base, e um livro sagrado normalmente, né? E esse livro vai ser então o norteador da pesquisa. E aí você acaba caindo dentro de uma bolha, sabe? E dentro da pesquisa científica, que não é dogmática, seria a cética, ela já não. Ela já questiona tudo, ela pergunta o porquê é assim, o porquê é assado, quem fez isso, o porquê fez isso. Então, o questionamento faz parte do desenvolvimento científico, certo? O desenvolvimento científico, ele nasceu a partir da dúvida. Por que as coisas funcionam desse jeito? Se a gente for voltar lá muito tempo atrás, a gente vai ver lá, podemos pegar vários casos do porquê as coisas caíam. Qual era o sentido disso? Porque as coisas tinham a tendência de ir para o chão. Né? O que é essa força que empurra as coisas para o chão? E assim nasce o estudo sobre a gravidade, por exemplo. Né? Então a gente vai ter sempre o questionamento em volta do pensamento científico. E por que eu queria tratar nesse primeiro vídeo sobre isso com vocês? Pelo seguinte, a partir desse momento aqui eu vou desenvolver várias playlists, vários assuntos, onde a gente vai tratar sobre vários temas diferentes. E isso não significa então que tudo que eu falar aqui vai ser verdade ou que está tudo certo. Ok? E como eu já disse anteriormente, muitas das coisas que nós fazemos, principalmente na pesquisa científica, elas não necessariamente são imparciais, tá? Muitas das coisas que vocês vão ouvir aqui, que vão ver aqui, são muito parciais, inclusive, porque são os meus vídeos, certo? É a forma com que eu penso, é a forma com que eu enxergo a pesquisa acadêmica ou o assunto a ser tratado no momento. Então, por exemplo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não segue, vou colocar aqui na descrição para você dar uma olhada e seguir lá depois, o link. Eu fiz uma enquete lá sobre os próximos assuntos a serem tratados. E, obviamente, o assunto ganhador foi o da Segunda Guerra Mundial, né? O assunto que todo mundo se interessa. Eu nunca entendi o porquê, mas todo mundo se interessa nesse assunto. Foi meu tema de TCC isso, mas é uma coisa que eu notei com os alunos desde o sexto ano, lá quando eu dava aula lá no sexto ano, que eles já tinham interesse em saber sobre quem era Hitler, o que era nazismo, isso no sexto ano. Então é um imaginário criado que é curioso, digamos assim. Mas de qualquer forma, a ideia então dos próximos vídeos é que você assista eles, mas que não leve como verdade absoluta tudo que eu falar, tá? Eu vou tentar, todos os vídeos eu vou tentar embasar eles em historiografia, em livros, em bibliografia. Só que para isso, eu vou fazer isso, só que isso não significa que você, assistindo o vídeo, tem que ser um ser inerte a isso. Você tem que sim também ir atrás e pesquisar e ler sobre autores e achar aquela corrente historiográfica que mais te agrada. Tá? Então, esse vídeo, como eu falei, os meus vídeos eles vão ser sempre muito curtos, assim, a não ser que seja uma série muito grande, como eu vou planejar fazer, já deixo avisado. A gente vai ter então uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, uma série sobre a história do Brasil, tô pensando se eu vou fazer uma sobre a história antiga e principalmente vou fazer uma para vestibulares, tá? Então, para os vestibulandos que estão me seguindo, que vão começar a me seguir, fiquem espertos que vai ter conteúdo para vocês também, análise de questões, ensinar como fazer um raciocínio em cima da questão, para que você acerte essas questões e venha entrar no mundo acadêmico junto com a gente. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Deixa o like aí pra gente, aí, compartilha com todo mundo esse vídeo aí para aumentar o canal, para eu poder colocar mais coisas para vocês aqui. Eu preciso de um incentivo também, tá? E como eu já falei desde o primeiro vídeo lá na minha apresentação, os meus vídeos eles vão ter poucas edições, até porque quem edita o vídeo não tem tanta experiência nisso ainda. Então eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. E assim que eu pegar bem essa manha aí, eu vou fazer uns vídeos mais bem produzidos, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.